Se você tivesse que escolher entre uma distribuição Linux LTS e uma Rolling Release, qual você escolheria? E mais importante do que isso, será que você faria a escolha correta? Existem centenas de distros Linux diferentes, cada qual com características únicas, e pode ser extremamente desafiador conseguir entender e navegar por esse universo de opções sem ao menos dedicar um bom tempo de estudo para isso, o que, claro, requer tempo, algo que nem todo mundo tem à disposição. Não conhecer a diferença entre LTS, Rolling Release e os outros tipos de sistema que existem pode acabar se tornando um grande problema, onde uma escolha errada pode gerar uma experiência ruim, além de limitar o seu poder de escolha. Se você já for ou se você almeja ser um profissional de tecnologia, o vídeo de hoje está recheado de conhecimentos indispensáveis para suas tomadas de decisão profissionais, mas que ao mesmo tempo vai ser útil também para você que só usa o computador e quer uma experiência computacional melhor. Quem inspirou o conteúdo do GeoLinux Responde de hoje foram os nossos membros Renan e Sandro. Eles fizeram perguntas sobre alguns assuntos que eu tenho certeza que várias outras pessoas também têm dúvidas sobre. Primeiro, qual a real utilidade de uma distro LTS? O que efetivamente significa ter suporte por mais tempo? Essa pergunta foi enviada pelo Renan. O Sandro comentou: buenas, abraço aí pinguins, abraço para você, Sandro. Já que perguntaram sobre versões LTS, podes aproveitar e comparar brevemente com as Rolling Release e ou com as imutáveis. Vai ser uma ótima oportunidade para explicar as principais diferenças entre esses modelos, para você poder entender qual é melhor para você e em que cenários você pode utilizar cada distribuição. Eu acabei de me dar conta que isso aqui também é uma briga quase que de Arch Linux versus Ubuntu versus Fedora também, né? Interessante como os nossos apoiadores de hoje, que são vocês que estão assistindo. Esse conteúdo aqui só existe graças aos membros do canal, que são pessoas incríveis que nos apoiam e ajudam a criar conteúdos como esse aqui para todo mundo. Claro que os membros também recebem tratamento especial, não só eles têm acesso a um servidor secreto de membros no Discord, onde eles podem conversar comigo e com toda a equipe do GeoLinux, além dos outros membros, mas se você decidir assinar o GeoLinux Play, você também tem acesso aos nossos conteúdos premium aqui no YouTube, exclusivos para membros. São vários vídeos extras sobre diversos assuntos e séries completas, incluindo cursos sobre vários assuntos diferentes também. Você pode se tornar membro aqui do canal a partir de R$ 2,99 por mês. É um valor totalmente acessível. Para conhecer todos os benefícios que você pode ter ao nos apoiar, basta clicar no botão Seja Membro aqui no YouTube, logo abaixo do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, nós preparamos um FAQ para você em play.geolinux.com.br. Para entender qual é a real utilidade de uma distro LTS, primeiro a gente precisa entender o que esse termo LTS significa. Eu sei que muitas pessoas que estão só conhecendo o mundo Linux ouviram esse termo LTS aí por conta do Ubuntu, né? Mas ele não é algo atrelado ao Ubuntu especificamente. LTS é um termo usado no mercado de softwares em geral. LTS é uma sigla para Long Term Support, que em português quer dizer suporte de longo prazo. Você pode pensar nele como um tipo especial de versionamento de software ou uma edição especial de algum software projetada para ter suporte por um período maior do que o normal. Esse é exatamente o caso do Ubuntu LTS, uma edição especial do sistema que sai de 2 em 2 anos e tem suporte inicial de 5 anos, que pode ser estendido para até 12 anos atualmente, ao contrário de outros lançamentos não LTS do Ubuntu que tem suporte por apenas 9 meses. Mas o que exatamente significa suporte nesse caso? Era a dúvida do nosso membro, né? Na verdade é muito simples. Softwares LTS recebem atualizações de segurança e correções de bugs por um período mais extenso, mesmo após o lançamento de novas versões. Isso significa que os usuários podem ter a certeza de que o software vai continuar estável e seguro por um longo tempo. Como se sabe, desenvolvimento de software nunca realmente acaba. Mesmo após o seu lançamento, os desenvolvedores continuam sempre corrigindo os bugs, aplicando patches de segurança e lapidando os softwares. Não é difícil entender por que softwares que têm um suporte LTS são úteis e são os queridinhos aí do mercado, especialmente por empresas e organizações que precisam de um programa estável e confiável no longo prazo. Ter um software LTS é o mais próximo possível que se pode chegar de prever o futuro, para evitar problemas que possam chegar. Teoricamente, versões LTS de software são projetadas para serem mais
confiáveis, terem menos bugs e menos problemas do que as versões regulares dos mesmos softwares. Elas são blindadas contra problemas de segurança por mais tempo, não te obrigando a atualizar de software ou migrar para uma nova solução para se manter seguro. Isso tudo gera menos disrupção nos parques, porque apesar de atualizações existirem em softwares LTS, elas costumam ser menos invasivas e priorizar a estabilidade e operação contínua, o que pode reduzir o tempo de inatividade de todo um ecossistema, né? No caso do Ubuntu, não somente a distro que você instala, mas se não todo, grande parte do repositório de pacotes do sistema fica sob esse guarda-chuva de LTS. Então, imagine que você está criando aí um negócio onde você tem um software ou uma stack de softwares específicas que roda perfeitamente no Ubuntu 24.04 LTS, considerando os 5 anos padrões, mais os 5 anos extras de suporte do Ubuntu Pro, mais os 2 anos extras sob pagamento especial. Você pode rodar sua empresa por 12 anos, até 2036, supostamente, sem precisar atualizar o sistema operacional. Ele vai continuar seguro e conforme o tempo passa, os bugs vão sendo corrigidos e o sistema vai sendo lapidado, ele vai ficando ainda mais estável. Uma curiosidade, se você acessar o site do kernel Linux, vai reparar que ao lado dos números das versões do kernel, nós também temos os kernels long term. Esses aí são os kernels LTS. E o suporte nesse caso é feito pelo próprio time de desenvolvimento do Linux. Os tempos de suporte variam com as versões, elas costumavam ter 6 anos, mas as versões mais recentes têm apenas 3 anos de suporte. Curioso também observar que o kernel 6.8 não é uma versão LTS por parte dos desenvolvedores do Linux, mas esse é o kernel contido no Ubuntu 24.04 LTS. O suporte de longo prazo para ele é feito pela Canonical e não pelo time do Linux. Mas e Rolling Release, como funciona? LTS tem a ver com o tempo de suporte de uma determinada versão de um software. Isso significa que esse software tem lançamentos fixos, que é exatamente o caso do Ubuntu e de diversos outros sistemas e softwares em geral. A gente tem várias versões do Ubuntu, algumas são LTS, a maioria não é. Esse esquema de lançamentos é também chamado de Fixed Release em inglês, um termo que você pode esbarrar enquanto estuda e pesquisa aí sobre esse assunto. Rolling Release é basicamente o contrário do modelo de lançamentos do Ubuntu. Não tem a ver com LTS exatamente, tem a ver com a forma com que o software é desenvolvido e a forma com que as atualizações chegam até os usuários. Rolling Release, ou lançamento contínuo em português, é um modelo de desenvolvimento de softwares onde as atualizações são feitas de forma frequente e incremental, ao invés de serem lançadas em grandes ciclos com versões numeradas e especiais. Isso significa que os usuários estão sempre utilizando a versão mais recente do software com as últimas correções de bugs e recursos geralmente. Um ótimo exemplo de tipo de software que é Rolling Release são os navegadores de internet. O Google Chrome, por exemplo, recebe atualizações constantes a cada 2 ou 3 semanas e atualizações maiores a cada 4, pelo menos ali no canal estável. Algo que é bem-vindo num software como esse, já que navegadores estão em constante contato com a internet e podem se tornar vetores de ataque rapidamente se correções não forem constantes também. Eventualmente, alguma grande atualização que traz alguns novos recursos acontece, mas elas têm mais funções de marketing do que de desenvolvimento, afinal é um ciclo contínuo e uma vez que o Chrome esteja instalado você simplesmente vai atualizando. Rolling Release é um modelo de lançamentos onde o software nunca realmente é lançado novamente, ele simplesmente existe. Esse modelo também é aplicado a distribuições Linux, claro, provavelmente o Arch Linux seja o exemplo mais famoso de todos. Não existem versões do Arch Linux, tanto que você nunca vê manchetes com "foi lançada uma nova versão do Arch Linux", justamente porque elas nunca são lançadas, elas nunca saem. Você instala ele uma vez e simplesmente vai atualizando. Nem todos os softwares contidos no sistema operacional se comportam da mesma forma. Se você instalou o Chrome no Ubuntu, instalou o Chrome no Arch, ele vai receber os updates na mesma cadência em ambos os sistemas. Outros softwares, como a interface GNOME, provavelmente não vão. Atualmente, o Ubuntu 24.04 LTS foi lançado com a versão 46 do GNOME. O mesmo GNOME 46 pode ser utilizado no Arch Linux. Porém, o Ubuntu 24.04 LTS provavelmente vai continuar utilizando essa versão do GNOME durante toda a sua vida útil. No Arch Linux, assim que o GNOME 47 sair, digamos, os usuários provavelmente vão receber essa atualização. O mesmo vale para praticamente todos os pacotes do repositório oficial do Arch Linux. E aqui vai um asterisco importante nessa explicação.
Rolling Release só diz respeito à forma com que os updates são entregues. O termo não fala nada sobre a versão dos softwares. Se você tem atualizações constantes e não requer a reinstalação ou mudança de versão do software para receber os updates, isso faz de você um sistema Rolling Release. Muita gente associa o termo Rolling Release com usar sempre as últimas versões dos pacotes e tecnologias. Muito provavelmente porque é comum disso acontecer em distros Linux que são Rolling Release, mas na verdade essa condição de ser sempre muito atualizado recebe um outro nome, Bleeding Edge. O Arch Linux é Rolling Release e Bleeding Edge também. O Manjaro, uma distro Linux famosa baseada no Arch, é Rolling Release, mas não é Bleeding Edge, ao menos não tanto quanto o próprio Arch, já que os updates chegam ali umas 2-3 semanas depois do Manjaro. O SteamOS da Valve, baseado no Arch, é Rolling Release, mas não é Bleeding Edge também, já que a Valve também segura os updates e só lança eles depois de alguns testes mais cuidadosos. Bleeding Edge recebe esse nome não à toa. Em desenvolvimento de software, quando você usa as últimas versões de tudo, você está sempre usando softwares menos testados, é uma questão de tempo, né? Especialmente se você comparar com as versões LTS de algum software que já está sendo debugado há alguns anos. Uma abordagem desse tipo tem vantagens e desvantagens. Do lado bom, você tem um software sempre atualizado, recebe novos recursos com maior velocidade e recebe algumas correções de bugs mais cedo também. Do lado não tão bom, você tem uma potencial instabilidade, já que os softwares tiveram menos tempo para serem testados. Ao mesmo tempo que bugs conhecidos foram fechados, as atualizações constantes podem gerar novos bugs também. Além disso, softwares muito bleeding edge podem ter alguns problemas de compatibilidade com outros programas que não foram atualizados para trabalhar com as mais recentes versões desses projetos. Ao contrário de softwares LTS, acaba se tornando mais difícil prever o funcionamento do software ou do sistema, o comportamento e a estabilidade deles no longo prazo, já que um update pode quebrar algo que estava funcionando, deixando você aí na mão, obrigando manutenção ou alguma intervenção manual. Eu sei que pode ser muito tentador querer isolar os sistemas e softwares de lançamentos fixos que possuem uma LTS numa caixinha e softwares e sistemas Rolling Release e Bleeding Edge em outra, mas o mundo real é muito mais mesclado do que isso e cada qual tem a sua aplicabilidade. Para certos softwares é muito mais vantagem receber atualizações constantes. Alguns projetos podem se beneficiar de receber os updates mais cedo, enquanto outros querem absolutamente o mais estável e imutável possível. É assim que nascem modelos híbridos, onde certas partes do sistema têm lançamentos fixos ou até são LTS e outras são Rolling Release. Você pode ter um Ubuntu Server LTS com 12 anos de suporte rodando um container Docker de qualquer software com atualizações constantes, ou Ubuntu de desktop com 10 anos de suporte, onde o Firefox em Snap vai ser Rolling Release. A Valve se beneficia dos updates constantes do Arch Linux para poder ter acesso às novidades e escolher o que vai para o SteamOS e em que momento. O Plasma 6 ainda não chegou no desktop do SteamOS, por exemplo, mas os drivers de vídeo novos já chegaram. Isso porque, mesmo em ambientes gráficos como o KDE, existem versões LTS. No caso do KDE, inclusive, nesse momento é a versão 5.27. E mesmo numa instalação de Arch Linux, você pode optar por usar o kernel Linux LTS ao invés do Bleeding Edge, criando ali um sistema, de certa forma, híbrido também. Distros Linux ainda têm outras características que não têm necessariamente a ver com o lançamento dos pacotes, com o tempo de suporte e o quão novos são os pacotes disponíveis. Por que a gente não fala agora então sobre distros imutáveis ou atômicas? É comum as duas coisas andarem juntas, mas elas não significam a mesma coisa. Uma distro imutável é uma distro que tem alguma parte do seu sistema, geralmente a raiz do sistema, impossibilitada de ser modificada por um agente terceiro sem alguma intervenção técnica grande. Isso significa que após a instalação e configuração inicial ali do sistema operacional, ele vai permanecer inalterado durante a execução, exceto nas partes onde o usuário interagindo com ele tem algum tipo de permissão para atuar, como na sua própria pasta home e talvez alguns outros diretórios do sistema. Mas um sistema imutável geralmente não é imutável somente pelos usuários, mas pelos softwares também. Isso acaba tornando esse sistema mais seguro e mais confiável, já que a imutabilidade pode impedir a instalação de softwares maliciosos, a alteração acidental de arquivos de configuração e outros problemas que poderiam deixar o sistema instável. Um exemplo interessante de sistema imutável é o Ubuntu Core, geralmente utilizado em IoT, maquinários de fábrica e coisas assim.
Ele é o Ubuntu que a gente conhece sem a interface gráfica, então ele é um pouco mais próximo do Ubuntu Server do que do Ubuntu de desktop, mas que não pode ser alterado de nenhuma forma. Se você botou ele para funcionar, ele deve continuar funcionando assim enquanto o suporte dele existir. Mas sistemas imutáveis também precisam de atualizações e correções de problemas eventualmente. E é aí que entra o termo atômico que o Fedora passou a adotar atualmente para representar suas distros com base imutável. Atomic ou atômico é um termo relacionado à forma com que os sistemas com bases imutáveis atualizam. O método de atualização atômico garante que todo o processo de upgrade seja realizado de forma completa ou não seja realizado de forma total, o que faz com que o sistema sempre esteja consistente, mesmo durante o processo de atualização. Eu sempre lembro do Indiana Jones trocando o ídolo pelo saco de areia por algum motivo, quando eu penso em atualizações atômicas assim. Numa atualização atômica, basicamente uma nova imagem completa do sistema é baixada a cada update, ou até mesmo apenas os deltas, que são as modificações de pacotes em relação ao que se tem instalado, e o update só vai acontecer se ele não encontrar nenhum problema ao substituir toda a raiz imutável de uma única vez. Se algum problema for encontrado, a atualização não acontece, restaurando o estado anterior do sistema. Isso é uma atualização atômica, é uma atualização que nunca falha e que usa geralmente uma imagem completa do sistema operacional. Um ótimo exemplo de sistema assim é o Clear Linux Project da Intel. É um modelo excelente para ser utilizado em muitos locais diferentes, especialmente em computadores que não precisam de interação humana direta, como dispositivos inteligentes em fábricas. Isso garante que nenhum update pare a produção de ninguém. Com o tempo, essas tecnologias, ou alguns traços delas pelo menos, estão migrando para os nossos computadores mais tradicionais, esses que a gente usa em casa. A questão aqui é que nem toda a imutabilidade é igual, e as partes imutáveis de cada sistema e a forma como lidar com isso podem ser diferentes, assim como Rolling Release pode significar algo ligeiramente diferente em sistemas diferentes, e lançamentos fixos podem ter tempos diferentes de suporte em cada projeto. Uma versão não LTS do Ubuntu tem suporte de 9 meses, um lançamento do Fedora tem suporte de 1 ano, o Ubuntu lança um LTS a cada 2 anos, o Fedora não tem versões LTS, a menos que você considere o Red Hat Enterprise Linux como o LTS do Fedora. Com tantas opções, detalhes e diferenças, é inevitável perguntar qual seria a melhor opção. Existe um tipo de distro ou modelo de software que é melhor? Qual eu deveria utilizar? Tudo se resume a gosto e necessidade e tudo tem os seus prós e contras. Num sistema LTS você tem uma base de software mais estável, mas que vai permanecer naquelas versões por mais tempo, mesmo que novos lançamentos ocorram. Numa Rolling Release Bleeding Edge da vida, você vai ter os updates mais cedo, que vão te dar acesso a novas tecnologias e recursos, talvez, mas você também pode acabar tendo que lidar com bugs e regressões que podem ocorrer em softwares recém-lançados e que não foram debugados por tanto tempo se comparado com as suas versões LTS, que não vão ter esses novos recursos, mas são mais estáveis. Aí entra a questão, eu preciso desses novos recursos ou não? Imutabilidade e atomicidade não é algo que você precise desejar ou não, eu acho. Alguns sistemas que você usa aí no seu dia a dia são assim e você nem percebe. Imutabilidade é uma característica útil em vários cenários. Ela permite que os desenvolvedores possam entregar experiências idênticas para todos os usuários e máquinas de forma consistente. Elas podem aumentar a segurança, ainda que reduzam um pouco a flexibilidade de um sistema que não tem essas restrições. E quanto isso impacta o seu uso é um pouco difícil de dizer, já que depende das atividades que você faz. Para quem faz a gestão de servidores ou parques de computadores tradicionais mesmo, as coisas serem previsíveis e de fácil manutenção e restauração também, em caso de problemas, são um aspecto muito positivo também. Dá para entender por que existe uma corrida por sistemas imutáveis para o lado enterprise das coisas, né? Se tudo funcionar como deveria, por que você não ia querer um sistema praticamente inquebrável, né? Assim como ocorre com o sistema operacional da sua Smart TV, daqui a pouco você vai estar utilizando um sistema no seu desktop que vai ser imutável e atômico sem nem perceber, talvez. O que dá para perceber, sim, é que o mundo Linux é muito amplo e pode ser difícil de conseguir entender todos esses detalhes. É por isso que nós estamos aqui para te ajudar
ajudar. Tem mais de 2.500 vídeos nesse canal que foram feitos ao longo da última década. Tem vários que são muito bons até, eu ouvi falar. Um exemplo. Além de todos esses termos, distros Linux também tem diversas interfaces gráficas diferentes. E nesse vídeo aqui do lado, eu te mostro a diferença entre praticamente todas elas. Cuidado aí para o seu cérebro não explodir com tantos nomes e siglas e clica aqui do lado para conferir. Até a próxima. Falou!